Boa tarde, irmãos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana da Vila Tele-Brasília. Hoje nós vamos à lição de número 10. O texto base de hoje é Isaías 63, dos versos de 1 a 6. Seja com a sua revista em mãos, seja também com a Bíblia em mãos, acompanhando a nossa lição, para que possamos tirar o maior proveito possível destes momentos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo encontro que o Senhor nos permite ter com a Tua verdade, que o Senhor, ó Deus, possa iluminar os nossos corações com o poder do Teu Santo Espírito, para nos conduzir sempre no caminho da verdade e da vida. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus nos é apresentado na profecia de Isaías como o guerreiro ensanguentado. Antes vimos como servo sofredor, e desde o capítulo 59 vemos um novo personagem, ou pelo menos uma nova maneira de apresentar esse personagem. E em Isaías 63 ele é apresentado como esse guerreiro ensanguentado. Vamos ver uma parte deste texto que nos diz o seguinte: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que no manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que tuas vestes estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei, não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso, o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações. Na minha indignação, eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Trata-se de um texto duro, com palavras muito fortes. Trata-se de uma mensagem profética com alguns elementos importantes que precisamos destacar. Desta porção que lemos da profecia de Isaías, no capítulo 63, dos versos de 1 a 6, podemos extrair a mensagem de que nenhum inimigo pode roubar do povo de Deus a salvação, pois a redenção e o dia da vingança contra todos os inimigos hostis e demoníacos acontece de uma forma simultânea. O julgamento final virá quando os povos estiverem diante do trono do Senhor. Isaías está fazendo uma profecia escatológica, e é isso que veremos a partir de então. Temos alguns personagens importantes que precisamos destacar na lição, ou no texto que lemos. O primeiro é o guerreiro, vitorioso contra todos os inimigos. Ele se mostra então glorioso, suas palavras são duras e fortes. O guerreiro ensanguentado é aquele que podemos então destacar. Ele tem as suas roupas tingidas de vermelho, voltando das batalhas de Edom. Edom, ou nação edomita, ela remota a figura do patriarca Esaú. Eram os habitantes da terra de Seir, os quais Deus não permitiu que Israel abominasse ou os destruísse, pois se tratava do irmão de Jacó, ou da família do irmão de Jacó. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, vimos na semana passada em nossa igreja a história de Josafá, exatamente um desses momentos, onde lembra-se que Edom não pôde ser destruída por Israel. E esta mesma nação que havia sido poupada, ela se volta contra o povo de Israel. Não estamos nos referindo àquele momento especificamente. Isaías está se referindo a algo ainda mais avante. Edom era, na verdade, compreendido dentro da profecia como um inimigo inveterado de Israel. Um inimigo constante, sempre presente, que representa as forças alinhadas contra Deus, a força de todos os inimigos que estavam alinhados contra Deus. A cidade de Bosra, ela fica ao norte de Edom e representa esse choque final do Senhor contra os seus inimigos no dia da vingança. Essa cidade e a queda dessa cidade, ela é tanto um acontecimento histórico
quanto um acontecimento finalístico que demonstra o fim de toda a profecia. Outros dois elementos constantes no texto são as vestes vermelhas, manchadas de vermelhas. Vermelhas pode ser na tradução da palavra Adom. Também pisa uvas no lagar, em analogia ao sangue das violentas batalhas que representam a ira de Deus. Violentas batalhas contra os inimigos de Deus que representam a sua ira sobre eles. O guerreiro nos é então apresentado de uma forma diferente. Aqueles que veem o guerreiro se aproximando de suas terras, vindo da terra de Edom, ficam com algumas dúvidas ou incertezas acerca de quem se aproxima. Será amigo? Será inimigo? Não é possível compreender ainda os seus propósitos, afinal de contas, a justiça também vem desta forma violenta. A resposta do guerreiro, ela deixa evidente que é Deus quem está falando. Ou no contexto de Isaías, o servo do Senhor, ele diz: sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Há um importante ministério na vida deste guerreiro, do servo do Senhor, que é resumido a partir do verso 59. Ele diz assim: vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. No verso 21 ele diz: o meu espírito está em vocês, e minhas palavras pus na sua boca, não se afastarão dela, nem da boca de seus filhos e dos descendentes deles, desde agora para sempre, diz o Senhor. Isaías 61, ele diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar a bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. 62:1 ele diz: por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como chamas de uma tocha. Este guerreiro, ele é apresentado de uma forma poderosa, ou ele se apresenta de uma forma com autoridade. Sou eu quem falo com retidão. As palavras dele não estão vindo para trazer vingança ou para trazer o juízo sobre o povo, mas sim para salvar e redimir o seu povo. Outro elemento a qual nós somos apresentados são as suas vestes. Aqui é um jogo de palavras com a palavra Edom, que representa os inimigos do povo de Deus. A mesma palavra pode ser usada para Edom, vem da raiz de Adom, a qual pode ser utilizada para a tradução de vermelho. Temos que lembrar que esse jogo de palavras é uma referência também ao guisado vermelho pelo qual Esaú, pai de Edom, trocou a sua primogenitura com Jacó, pai de Israel, lá em Gênesis 25. Esses edonitas representam esse sangue, o sangue daqueles que são os inimigos de Deus. Há um outro elemento que é o pisar as uvas no lagar, que é de fato uma analogia ao sangue. Ele diz o seguinte, quando perguntam a ele o porquê ele estava com as vestes ensanguentadas, por que você está ensanguentado? Ele diz: sozinho pisei as uvas do lagar, e das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira, e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. É evidente que o guerreiro lutou contra os inimigos de Deus, lutou contra aquele que era contra o povo de Deus, e venceu. Somos apresentados ao guerreiro, somos apresentados às suas vestes e somos apresentados à sua salvação. Alguns elementos que também são muito importantes nesse texto, que um deles é o dia da vingança, literalmente o dia do juízo. A vingança aqui ela não é motivada por uma maldade ou por um desejo de morte, de terror. Ele é motivado pela redenção. Mas essa vingança ela é certa contra os inimigos do povo de Deus.
Outro elemento que nós vemos é o ano dos meus redimidos, como se apresenta no texto. Ou como lemos lá em Isaías 61, o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade do Senhor, ou o ano dos meus redimidos. Esta é uma referência direta ao plano de restauração eterna. Nesse plano, não há méritos em outro guerreiro, não há méritos em um exército, não há méritos nas ações e atitudes do povo de Deus ou de sua igreja. É o servo do Senhor quem fez sozinho. Pois o Senhor tem um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa do seu povo, de Sião. Porque os dias da vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes. Observem que o dia do Senhor, o dia da vingança, e o ano aceitável do Senhor, eles de alguma forma caminham juntos. A profecia de Isaías 63, ela está apontando fatalmente aos eventos escatológicos do dia do juízo e do dia da redenção eterna. O juízo, ele é contra o pecado e os seus efeitos, em especial a morte. Isso em desfavor daqueles que adotam o pecado como uma solução em suas vidas, rejeitando o caminho do Senhor. A batalha de Isaías 63, ela é contextualizada nos eventos da morte e de ressurreição de Jesus. Há uma grande batalha que é travada desde a cruz de Jesus e no período de sua morte, ao longo de 3 dias, quando ele então ressurge ao início do 3º dia, e com isso estabelece a salvação do seu povo. Ele diz: olhei, o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Temos que compreender que ninguém é suficiente para estar diante do Senhor. Ele julga sozinho, ele está atuando sozinho pela nossa salvação. A vitória é dele. A morte de Jesus, o sangue mancha a sua roupa, as suas vestes, a sua estrutura. Ele decorre da batalha contra todos os inimigos de Deus e do seu povo. Da ressurreição, ele se levanta então vitorioso e ele insere o povo de Deus naquilo que se chama o ano aceitável, o ano da bondade ou o ano dos redimidos, a vida eterna. Esse é um evento que ainda vai ser concluído na maioria da igreja. É importante compreender que nós ainda não alcançamos o céu, senão aqueles que já partiram para a glória. Mas há um momento onde nós seremos todos, todo o povo de Deus, inseridos nessa vida eterna. O Senhor, ele age terminantemente para trazer a redenção do seu povo. É isso que Isaías 63 está nos mostrando. A sua vingança, ela é liberada contra todo o inimigo, e isso se dá por meio da sua morte, onde ele paga o preço do pecado e encerra o poder da morte e do inferno. No último dia, o poder do Senhor, ele virá para pisar todos os seus inimigos, incluindo aqueles que rejeitam a sua salvação. O Senhor, ele carrega suas roupas manchadas de sangue e o testemunha de sua definitiva vitória sobre o pecado e a morte. É uma marca que está na sua vida. Ele tem o poder para salvar. Ele tem o poder para dar vida àquele que crê. É assim que Isaías nos apresenta o guerreiro ensanguentado, aquele que subiu da terra dos inimigos do Senhor, aquele que destruiu seus inimigos. E hoje ele pode dar a redenção ao povo de Deus. Jesus, ele é apresentado para nós na maioria das vezes e gostamos de pensar assim como alguém manso e humilde, e ele o é, dentro da perspectiva do cuidado do seu povo. Mas Jesus, ele é implacável contra o pecado, pois a sua obra, ela inclui necessariamente a destruição de todos aqueles que oprimem o seu povo, que são contrários ao plano de Deus, os inimigos de Deus. A perfeita obra de Jesus, ela envolve tanto a salvação do seu povo,
quanto à destruição de seus inimigos. A glória de Deus, ela sempre vai ser manifesta também por meio da sua ira. Pensamos sempre na glória de Deus sendo manifesta naquele momento escatológico belíssimo, mas temos que lembrar que a palavra nos diz que esse será um dia de terror, porque será um dia de ira contra o povo do mundo. Para o povo de Deus, será um dia de vitória, sim. Um dia em que virá o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele virá das nuvens para nos salvar. Esta é a redenção que aguardamos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.